Meus amigos, ainda sobre... Um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul, mas ainda sobre aqui, comentários nossos sobre os interrogatórios dos réus, incluindo o Jair Messias Bolsonaro, na ação da trama golfista. Pois bem, vamos analisar isso, mas sem se esquecer que eles não param, esse julgamento multimilionário, caríssimo, falta é prova, mas dinheiro e tempo de funcionários e ministros do STF não falta não, parece que é inesgotável, prova falta. Eles não perdem tempo, segunda e terça interrogaram os réus aí, né? E agora quarta-feira, Dino, este primor, a beldade do Maranhão, o Flávio Dino, está votando, já votou. Eles voltaram a julgar a ação da mordaça das redes sociais. O Dino acabou de voltar para que não precise mais de ordem judicial para retirar uma publicação sua ou de quem quer que seja. Sua aí, mané. Você tem que pagar imposto e ficar calado, comer calado. Aliás, o Código Eleitoral... vou ficar quieto, eu não posso falar, não falem. Inclusive os sacripantas, que se dizem representantes do povo, deputados e senadores que estão calados, achando que o vil metal irá, inclusive, garantir a sua liberdade de expressão, vocês são incultos. Além de muito mal intencionados, vocês são incultos, vocês não sabem, não têm capacidade cognitiva para entender que deixar o STF solapar a liberdade de expressão sua, senhor deputado, da sua mulher, dos seus filhos e netos, é uma grande burrice. Os senhores estão passando da vigarice para o estado de burrice crônico. Quando solapado o direito de a liberdade de expressão, senhor deputado, senhor senador, senhora deputada, senhor senador, vocês não serão aliados da democratura para sempre. A democratura, no segundo momento dela e no terceiro e nos demais, come literalmente os seus aliados de primeira ocasião. Vocês estão vendendo a liberdade dos seus filhos e netos. O dinheiro acaba e o direito já terá acabado antes. Estão entregando para este homem esbelto, Flávio Dino, esse cantor, o Cazuzinha do STF, o Barroso, estão entregando para essas pessoas de bandeja e a reboque para a China a liberdade de expressão dos seus filhos e netos, senhores deputados. Vocês são uma vergonha. Pois bem, hoje eles estão votando, eles estão votando aí. Não vai mais, estão votando para amordaçar as redes sociais. Isso é um desastre. Isso é um desastre. Mas desastre ainda é uma sociedade nossa, como essa brasileira, entregar de bandeja as suas liberdades e o suor do seu rosto também aí, pagando impostos para eles cancelarem a nossa liberdade de expressão. Vergonha imensa, vergonha imensa. É uma geração realmente tétrica, essa nossa geração. Muito bem, por falar de geração tétrica, nós vimos ontem desfilar, segunda e terça, nestes interrogatórios da trama golfista, uma geração também tétrica. É vergonhoso, senhores generais, 4 estrelas, etc. A postura desse Sérgio Nogueira, né, que foi comandante do Exército na época de Bolsonaro, depois o Freire Gomes o substituiu. E também, quando terminou o governo Bolsonaro, esse Sérgio Nogueira, general 4 estrelas, era ministro da Defesa. Um homem sem pudor, sem educação, bateu boca e soltou palavrão ontem, bateu boca com o próprio advogado, o ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, o Sérgio Nogueira. Ele é um generalzão à moda antiga, brutamontes, tenha respeito, rapaz. Agora imagine como é que esse governo Bolsonaro era. Tão atabalhoado, dizem que um dos caras que o Bolsonaro mais escutava era esse Sérgio Nogueira. Que ontem, para livrar o dele, falou um bocado de besteira, rimou. Brigou com o advogado, rapaz. Né? Que coisa. Meu Deus do céu. Olha o que disse esse Sérgio Nogueira, eu não me canso de mostrar isso. Ele chamou, as pessoas ficam dizendo que foi ironia. Ironia é uma óbvia, eu sei quando o sujeito está usando ironia e quando o sujeito está tão atabalhoado, tão temeroso do Moraes, que chama o Moraes de comandante. Olha que esculhambação isso aqui. Eu conversei, até desfilei com o senhor presidente
Não se fala mais isso, homem. E realmente, eu acreditei. A reunião do dia 14 foi exatamente para fechar a questão e não se tocar mais nesse assunto, comandante. Perdão, ministro. Isso é um elogio. Nas redes sociais eu já recebi elogios um pouco piores. General, então... Que esculhambação. Vocês viram como a cabeça de Moraes estava inchada, né? De preocupação. Porque ele foi muito mal, o PGR foi muito mal, e essa ação acabou ficando muito desidratada, essa acusação, depois desses 2 dias de interrogatório. Mas muito bem. Dito isso, agora vamos entrar realmente em outra parte da análise, porque eu quero refletir com vocês. Vocês estão ouvindo aí várias reflexões, é bom que seja assim, quanto mais ouvir melhor, mas nós vamos aqui também dar nossa contribuição. Vamos, dito aqui. Primeira coisa, isso já todo mundo fala, um juiz relator que é vítima. É um escândalo. É vítima. É um escândalo. Não se vê isso em lugar nenhum de verdadeira democracia. Juiz vítima. Juiz vítima. Se eles estão achando que algo, se o PGR, se a Polícia Federal, se o PGR considerou que houve indício de alguma trama contra algum ministro, que investigasse, que denunciasse, que o STF, então, que não era nem para julgar essas pessoas que não têm foro privilegiado, mas que, tá bom, que se resolveu julgar, que julgasse, mas a vítima, os juízes que ameaçou isso e aquilo, esse juiz é vítima, ele era para jamais ter contato com esse caso, era para não julgar. É por isso que é um colegiado, é por isso que é um tribunal com vários julgadores. Então a suposta vítima, o ministro, jamais podia participar de um julgamento desse caso, seja numa turma ou seja no plenário do STF. Isso nunca se viu. Em OAB, quando tu vais voltar do cigarro que fosse te comprar? Não é? Tudo bem. Já é um escândalo isso. Isso é fundamento de anulação desse troço. Muito bem. Mas aí, teve mais. O doutor Moraes resolveu também fingir que ele não conhece que lei de 2008 mudou o sistema de inquirição. Agora, não é necessário mais que a parte fale, faça a pergunta para o juiz, para que o juiz, então, faça a intermediação dessa pergunta à parte que a contraparte quer perguntar. Não, hoje o advogado, por lei, tem o direito de perguntar diretamente para a parte que ele quer indagar. Mas Moraes preferiu voltar ao velho regime de inquirição presidencialista, onde ele é o filtro de todas as perguntas das partes. A parte quer fazer a pergunta para a parte A, quer fazer a pergunta para a parte B, aí tem que fazer para Moraes filtra com as palavras dele, contamina, portanto, a pergunta, e aí ele faz a pergunta da parte A para a parte B. Não é lindo isso? Outra agressão à legislação, à lei federal. Muito bem. Além disso, o Moraes desrespeitou o direito seletivo ao silêncio do general Heleno, do general Augusto Heleno. Vejam, ai meu Deus, o direito ao silêncio, o direito ao silêncio clássico, aquele de não responder, ele ofereceu. Mas aí o advogado Heleno, no direito de Heleno, disse: Excelência, e o general Heleno só vai responder às minhas perguntas, as perguntas desta defesa. Aí o Moraes, sem problema, mas aí é que está. Mas eu vou ler as perguntas que eu faria ao general Heleno e farei consignar em ata. Para fazer consignar em ata. Para quê? Primeiro, porque isso é crime. Está estampado na lei de abuso de autoridade que a autoridade que estiver presidindo o ato de inquirição, diante de um caso, um momento em que o réu externar a sua intenção de responder a ninguém ou a responder só a sua defesa, se o promotor ou o juiz, ouvindo isso, ou seja, que o réu não quer responder as perguntas do promotor ou do juiz, se promotor ou juiz
insiste nas perguntas. Tal qual Moraes fez ontem. Vou fazer aqui, mas só para consignar em ata. Ainda assim, isto é insistir nas perguntas. Ainda assim, isto é causa de anulação. E a lei de abuso de autoridade diz lá que isso é crime de abuso de autoridade. Ontem, então, praticou um crime o doutor Aleide Moraes. Isso está na lei de abuso de autoridade. Não sou eu quem diz, é o texto que o legislador aprovou. Fez essa lei, depois de seguir todo o trâmite, essa lei foi sancionada pelo presidente da República, de então. Ali, o advogado do general Heleno, deveria ter dito, não. O senhor não está entendendo. A jurisprudência farta e consolidada de que o senhor não pode consignar em ata isso não. E há também, me permita, ministro, há aqui dispositivo de lei de abuso de autoridade, que quem procede como o senhor quer proceder comete crime. Olha aqui, ó, artigo tal, inciso tal. Vou insistir, tudo bem, então eu quero fazer consignar em ata agora o meu protesto a isto e quero consignar que Vossa Excelência acaba de cometer um crime. Ora, o general de Heleno já está condenado mesmo. Não houve essa postura do advogado. Que pena. Bom, e aí foi. Então vejam, o juiz é vítima, não devia estar ali. O juiz desrespeitou o direito ao silêncio do general Heleno. O juiz desrespeitou hoje o que é o sistema de inquirição. Ele aplicou durante todo o tempo o sistema presidencialista de inquirição das partes. Indevido. E tem mais. Eu vou mostrar uma coisa aqui a vocês. Eu vou mostrar como um juiz que respeita a lei age. Vou pegar aqui um áudio. É uma audiência de chão de fábrica, ou seja, isso aqui é uma audiência daquelas audiências que acontecem todos os dias. E não dessas audiências onde os ministros desrespeitam a lei. Vocês vão verificar, isso aqui é uma audiência criminal, que eu vou colocar um áudio de 10 segundos, onde o juiz diz o seguinte, reparem. Recorda dos fatos que a gente vai tratar aqui agora? Sim. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público para fazer perguntas para você. Na sequência, a defesa, se preciso, eu faço perguntas ao final. Obrigado. Boa tarde. O que disse o juiz? O juiz está presidindo, este juiz aqui de verdade, criminal, está presidindo uma audiência criminal. Ele está falando para uma testemunha de acusação. Aí ele diz assim, o senhor se recorda dos fatos? A testemunha disse sim. Aí o juiz disse, então tá bom, eu vou passar então a palavra para o Ministério Público, olha que bonito. Depois eu passarei a palavra para o advogado de defesa, olha que bonito, porque está seguindo a lei. E depois, se for necessário, o próprio juiz, diz assim, se for necessário, eu farei perguntas complementares. Isso está no Código de Processo Penal. O juiz que preside a audiência, ele não instrui a prova oral. Ou seja, ele não produz a prova oral. Ele não pode instruir, ele não pode amassar a testemunha, apertar para ver se sai alguma coisa dela. Nem pendendo para uma parte, nem pendendo para outra parte. O juiz, ele está autorizado apenas a fazer perguntas complementares. Depois, aí sim, da acusação e da defesa, ou da defesa e da acusação, terem instruído. Ou seja, esse sim, amassado a testemunha ali. Isso aqui sim é um juiz. Isso aqui obedeceu à lei. As perguntas dos juízes são e devem ser complementares. Se depois de a defesa ouvir a testemunha, a acusação ouvir a testemunha, se o juízo para a sua formação, se o juiz para a formação do seu juízo
precisar ainda entender um pouco melhor sobre o fato, esclarecer um pouco melhor. Aí ele faz perguntas complementares. Muitos juízes nem fazem. Não, eu não tenho perguntas, já entendi tudo. Mas o que nós vimos? Nós vimos um juiz inquisidor. Um juiz que aperta as partes. Vocês notaram? Vocês vêm notando. Isso ficou muito claro nesses 2 dias de interrogatório, segunda e terça. Mas desde antes, desde sempre, nessas acusações contra Bolsonaro, negócio do dia 8, vocês notaram como o Alexandre de Moraes parece fazer o papel do acusador, parece tomar o papel do Paulo Gonetti, que é o PGR? É isso. O PGR, e ficou mais ridículo ainda o PGR, com esse sistema de inquirição presidencialista em que ele também tinha que perguntar a Moraes. Senhor relator, com aquela voz de quem comeu uma galinha sapecada, o Paulo Gonetti. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu, se não sei o quê. Vejam, a postura de produzir a prova oral, ou seja, de fazer as perguntas à testemunha, tentar fazer em contradição, ou mesmo fazer as perguntas no sentido de coletar, melhor dizendo, de colher da testemunha o esclarecimento dos fatos, no caso ali dos fatos que baseiam a acusação, essa postura ativa tinha que ser do Ministério Público, do PGR. Mas o Alexandre de Moraes, ele é tão inquisidor, ele desobedece tanto esse artigo do Código de Processo Penal que diz que o juiz deve fazer apenas perguntas complementares. Ele chama tanto a postura de inquisição para ele que ele apaga até a figura do órgão de acusação, que é o Paulo Gonetti, que passa a ser uma figura meramente acessória. E não se respeita o doutor Paulo Gonetti, porque se ele se respeitasse, ele não se prestaria a isso. Mas ele parece que está muito bem, muito satisfeito com isso. Então, outra irregularidade, ele instrui o processo. Ele faz Vejam, e vocês veem, com essa coisa de que as perguntas tinham que passar por ele, ilegal, como eu já demonstrei, o advogado fazia uma pergunta, aí ele traduzia a pergunta do advogado, e quando ele não gostava da pergunta, ele embutia uma pergunta dele próprio ou fazia uma ressalva no meio da pergunta do advogado. E isso ficou muito claro durante a oitiva do Mauro Cid, do coronel delator, colaborador, como diz o almirante Guarnier. Isso ficou muito claro. Toda vez que o Cid caiu muito em contradição, vou fazer um vídeo só sobre as contradições do Cid. Toda vez que o Cid caía numa contradição, teve uma vez que a própria expressão facial quando o Cid caiu numa baita contradição, uma armadilha preparada ali pelo advogado do Bolsonaro, aí o advogado fez a pergunta para o Moraes fazer para Cid, e quando o Moraes vê que o Cid fez caca, aí o Moraes, a expressão facial, o tom de voz muda todo, não é? E aí ele embutiu outra coisa. Quantas vezes, perguntando ao próprio Bolsonaro e etc., ele praticamente estava na defensiva, o Moraes na defensiva. Isso que dá o sujeito ser vítima, juiz, promotor, delegado, todos. É complicado. Então vejam quantas e quantas irregularidades nisso, né? Quantas irregularidades. Bom, acho que já vai ficando um pouco longo aqui o nosso vídeo, e fica para os próximos vídeos, então, outras apreciações. Eu vou focar bastante nos próximos vídeos, no próximo vídeo já, na questão do interrogatório do coronel delator, que é o Mauro Cid. Foi muito esclarecedor. Nós vamos falar também, e aí é o seguinte, uma coisa é o que disse no papel, né? Nós, advogados da área criminal, principalmente, sempre falamos, o papel aceita tudo, né? E por quê? Nós observamos isso na prática. Muitas vezes, o sujeito vai até a delegacia de polícia, civil ou federal, e dizem que o sujeito disse isso e aquilo. No caso do Freire Gomes, o Freire Gomes falou, o general Freire Gomes, eu não disse isso aí que estão dizendo que eu disse, não. E o Moraes até ameaçou de prisão, né?
Depois vocês viram a denúncia fraquíssima do PGR, muito fraca a denúncia, baseada no inquérito, mais fraco ainda. Quando chega agora, diante da prova oral, começa a desabar a denúncia. Começa a desabar. Então, nos próximos vídeos, nós vamos analisar aí a delação do Cid, que derreteu, seja porque a inovação que ele fez inovação sim, agora no seu interrogatório, e também porque quando cotejada com as perguntas que os outros advogados dos réus lhe fizeram. E vamos focar, portanto, em como foram desmanteladas algumas das acusações, alguns dos supostos crimes praticados, imputados pela PGR aos réus, como organização criminosa e etc. E vamos também analisar comportamento individual de alguns interrogados. Até a próxima. Eu peço que vocês se inscrevam. Quem já está inscrito, confira todos os dias a inscrição para ver se continua ativa. Inscreva-se, não espere os vídeos, as notificações dos vídeos. Os tempos não estão fáceis. Vocês devem entrar aqui sempre, todos os dias. Habituem-se a fazer as refeições vendo aqui. Olha, vou tomar café. Bom, vou lá no canal para ver se tem um vídeo novo. Vou almoçar. Vou lá no canal para ver se tem um vídeo novo. Vou tomar o café da tarde. Vou jantar. Vou lá no canal. Tô sem sono de madrugada. Vou lá no canal para ver se tem um vídeo novo. O canal sempre está aqui. Salve aí. Você vai encontrar sempre o canal. Ok? Então comentem de maneira, por favor, educada. Compartilhem. E claro, aqui embaixo há um link. Vocês podem clicar no link. Seja membro e tornar-se membro do canal.